gente vai fazer a implementação da pesquisa na tela de cliente, para finalizar aqui, então, a parte de gestão de cliente. Óbvio que nesse formulário de cliente aqui, a gente tem bastante campos, né? Muitas informações, porque é um registro que é composto aí de 3 tabelas relacionadas, e por esse motivo, vamos fazer uma busca aqui, ó, quando a gente for fazer pesquisa no banco de dados, eu vou fazer uma busca somente por 2 campos, exemplificando aí como que isso é feito no SQL. Vou escolher, por exemplo, nome e CPF ou nome RG para fazer essa busca, e a partir daí eu coloco como proposta da complementação desse filtro aí por mais campos, tá bom? Mas vamos começar por aqui, então, fazendo a parte de acesso aos dados no banco de dados. Então, a gente vai abrir a classe cliente DAO, onde falta aqui fazer a implementação do último método, listagem, né? Então, vamos criar um método público, porque esse método vai ser acessado por outra classe de outro pacote, né? E não apenas por outra. Pode ser que acesse por outras, mais de uma. A gente vai devolver um ArrayList, que é uma coleção de objetos, e essa coleção é feita dos objetos de cliente, do pacote classes, né? Pacote bin, aliás. E a gente tem o nome do método, vai ser o método pesquise, tá? A gente simplesmente definiu esse padrão de nomenclatura para os métodos das classes DAO, né? Nada impede que a gente utilize outro nome, né? E aqui eu vou passar somente 2 por enquanto, tá? Primeiro eu vou colocar string nome e vou colocar string CPF, por exemplo, para fazer essa busca. Se alguém quiser fazer uma busca maior, pode fazer aqui, passar diretamente o objeto de cliente. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer de uma vez. Vamos passar um objeto da classe cliente, vou chamar aqui de cliente, com C minúsculo, objeto, tá? E a partir daí a gente pode utilizar qualquer um atributo da classe para fazer uma pesquisa. Enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar como desafio isso, deixar como desafio essa questão de passagem de objeto aí, para fazer select com mais campos, tá bom? E vou fazer aqui, ó, a primeira linha de implementação. Como a gente definiu que vai ser retornado uma ArrayList da classe de clientes, a gente declara esse ArrayList, declara aqui a coleção de objetos que será retornada. É óbvio que a gente declara esse ArrayList inicialmente vazio, né? Por quê? Se eu não sei qual nome foi buscado, nem qual CPF foi buscado. Então, por padrão, ninguém se encaixou nos resultados da pesquisa. Então, eu vou criar aqui uma ArrayList de cliente, que eu vou chamar aqui de clientes, no plural, para que seja possível trabalhar em mais de um objeto, né? Pode ser que tenha mais de um. Ele vai receber um objeto da classe ArrayList. Tem um ArrayList vazio, ó, tá? Daqui, a partir disso, então, a gente vai fazer conexão com o banco de dados para realizar a busca por meio de uma string, né, uma query que a gente vai determinar, mas no final a gente pretende, né, que seja retornado um ArrayList com os objetos da pesquisa. Então, retorna a coleção de objetos no meio do return clientes. Mas entre a primeira linha de implementação do método e a última, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados. E a partir disso, fazer uma busca, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é efetuar uma conexão com o banco de dados.
Isso aqui já é por padrão, né? A gente vai sempre vamos aproveitar o código, tá? A gente vai ganhar bastante tempo fazendo isso daqui, ó. Cria um objeto de conexão chamado C, efetiva conexão com o banco de dados. E aqui a gente vai determinar a query de listagem de clientes. Só lembrando aqui, ó, que a gente já determina, a gente faz uma listagem, por exemplo, da classe de clientes, a gente está utilizando uma view. Então, nessa view, a gente já juntou os dados das 3 tabelas, que é a tabela pessoa, tabela endereço e tabela cliente. Então, a gente vai fazer uma busca numa tabela virtual, então em uma tabela específica, né? E a query para isso aqui, então, vai ser assim, ó, select, asterisco, from, v de view, underline, cliente, where. E aí a gente vai utilizar o nome, né? Onde o nome for parecido, né? A gente vai fazer uma busca exata com algum valor que a gente vai ainda passar para a query. E vamos utilizar o OR, porque a gente pode buscar por um nome ou por um CPF, e não obrigatoriamente onde um nome e CPF sejam iguais ao que a gente está buscando. E acredito que o CPF também a gente deve utilizar aqui o like e não o igual. A diferença do like para o igual é o seguinte: quando a gente faz uma busca onde o CPF tem que ser igual, então ele tem que ser exatamente igual, CPF inteiro. Quando a gente faz o like, a gente pode fazer dar uma flexibilidade para consulta, para que a gente busque, por exemplo, um trecho do CPF, né? Por exemplo, o meu inicia com 090. Informar só 090, eu quero que ele faça a busca por todos os CPFs que começam assim, né? Um nome que começa com EVE, eu quero que ele busque todos os nomes que comecem com EVE, né? Everaldo, Everton, por aí vai. E a gente vai fazer essa ordenação, só ver por qual coluna a gente está fazendo aqui, pelo nome, né? Buscar da coluna da view de cliente, onde o nome seja igual ao nome passado aqui como parâmetro, e o CPF seja também igual ao passado pelo parâmetro, né? Igual não, nesse caso aqui, parecido. Vamos determinar regras assim. E vamos ordenar isso aqui pelo nome do cliente, né? Óbvio que sempre a gente vai priorizar por colocar em ordem alfabética. Então, depois disso aqui, a gente vai criar um objeto que faz a substituição das interrogações por valores de dentro aqui da Procedure. Então, vamos economizar um tempo aqui, já voltamos, tudo certinho, né? Vamos retomar aqui então. A gente vai utilizar a classe Prepared Statement para fazer essa substituição de interrogações, né? Então, vamos utilizar aqui Prepared Statement, a gente chama de ST, recebe c.conexão.prepare statement. A gente vai passar aqui o SQL, né, que é onde estão as interrogações aqui, ó, a string, para a gente fazer a substituição desses valores. Então, o primeiro valor a ser substituído vai ser o de nome, né? Substitui as interrogações pelos argumentos passados ao método. Aqui, eu vou utilizar o objeto st.set_string. E aqui, a primeira interrogação, ele vai substituir por uma string. Mas aí eu quero que tanto o início, o meio ou o final do nome sejam encontrados. Se eu passar no nome, por exemplo, Silva, todas as pessoas com sobrenome Silva vão ter que ser listadas.
E essa é uma opção, não é uma obrigatoriedade, mas eu vou optar por implementar dessa forma. Então, a gente vai concatenar o por cento antes e depois da string, que é a string de nome, né? Aqui, depois a gente vai ter que utilizar aqui a implementação do método do catch, para sumir com esse erro aqui, tá bom? E o segundo parâmetro, que foi encontrado aqui pelo statement, vai ser substituído pelo argumento CPF. Também vai ser um trecho, né? Então, depois disso aqui, dos valores de interrogações implementados, o que a gente vai fazer? Executar a query e recuperar esse result set, né? Vou colocar o comentário. Executa a query, retorna o result set, direto do banco de dados. Então, a gente vai utilizar o objeto st.execute query. E a gente vai utilizar um objeto da classe resultSet, que a gente vai chamar aqui de result, que vai retornar st.getResultSet. Ali a gente executa a SQL no banco de dados e retorna aqui para a variável result, se encontrou alguma coisa. Pode ser que não tenha nenhum resultado vindo do banco de dados, né? Não tem nenhum cliente que corresponda às informações passadas aqui para filtragem. Então, a gente vai tentar percorrer o result set se houver um próximo registro, né? Então, percorre o result set, que é o que a gente espera que aconteça, né? Que vai passar ali uma informação para nome ou para CPF e a gente vai conseguir encontrar um cliente, ou vários, né? Então, enquanto houver um próximo registro, result.next, a gente vai fazer o seguinte: vamos criar um objeto da classe cliente. Cria um objeto de cliente. Só que a gente já fez isso daqui. Então, esse while que está aqui, a gente pode aproveitar inteiro aqui do list, do método list. Porque é o que acontece. A gente pega um result set, cria um objeto da classe cliente e adiciona isso a coleção de objetos que está aqui, que é o array list. Ó. Eu crio um objeto da classe cliente, e aqui não é RS que a gente está utilizando, né? A gente vai utilizar a variável result. Acho que vai ser mais simples, para a gente ganhar tempo, utilizar aqui, ó, renomear essa variável de result set para RS. Então, a gente já consegue criar o objeto da classe de cliente e adicionar aqui a coleção de objetos. Só que ele está reclamando aqui, ó, desse format.parse, que é para data de nascimento e data de vencimento de habilitação, que a gente não criou uma variável, um objeto para formatar esse tipo de data. Como a gente já fez essa implementação também, nada de ficar quebrando cabeça. A gente já sabe para que serve o date format, que vai fazer a formatação de data vinda do banco de dados para o date do Java. Então, aqui a gente resolve esse problema, né? A gente não tem que ficar reinventando a roda. A gente já fez essa implementação no list. Agora, o que eu vou precisar fazer é implementar o catch, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa lâmpadazinha que está indicando que tem um erro de implementação. Vou indicar as cláusulas catch e aqui embaixo vão aparecer algumas, né? E tem aqui ainda uma final, que é mais um catch que eu vou ter que pegar, pode ocorrer. Primeira é class not found, que é para a questão do drive, que a gente inclui aqui na biblioteca do MySQL. Pode ser que ocorra uma exceção SQL. Eu fiz um select aqui numa view que não existe, por exemplo, e posso fazer aqui também, tem a questão do parse. Ó, eu formatei o parse aqui do Simple Date Format de maneira errada. Então, eu posso capturar 3 exceções diferentes, né? Qualquer uma dessas exceções vai lançar um JOptionPane para o usuário. JOptionPane.showMessageDialog.
esse message dialog. Ele vai mostrar, se ocorrer a exceção, a mensagem retornada, tanto de class not found, ou SQL exception, ou parse exception. Bom, então eu já tenho a parte de pesquisa do DAO pronta, e eu preciso agora fazer a implementação de clique do botão buscar. Então eu vou lá no JF cliente, dou um duplo clique aqui no botão buscar. Esse botão buscar, ele vai utilizar aqui um objeto da classe DAO para poder fazer essa listagem de clientes, né? Então, para fazer a busca, a gente vai criar um objeto da classe DAO aqui, ó. Cria objeto da classe DAO. Esse objeto é da classe cliente DAO, vou chamar aqui de DAO, recebe new cliente DAO. Eu vou fazer aqui a listagem de clientes. Eu vou ter que jogar para dentro de um array list. Mas esse array list, ele já foi declarado aqui para quando a gente for preencher a tabela, né? Então, vou utilizar this.clientes para receber da classe DAO o resultado do método pesquise, né? E o método pesquisa espera que a gente passe aqui duas strings, tá? Nome e CPF. Só que essas informações estão no formulário, né? Aqui ainda não fiz nenhuma validação de nome ou CPF em branco, né? Aqui. Eu vou passar diretamente do que vem lá do formulário, que vai ser o txt nome.getText. E vou passar aqui também para o CPF, o txt CPF.getText. Só lembrando que o CPF utiliza uma máscara, né? E no banco de dados a gente não está armazenando, separando com ponto e traço. Então a gente vai ter que fazer uma limpeza aqui do que vem da máscara do formulário. Então eu vou dar um replace, tá? O método replace, ele procura por um caractere que existe numa string, ou que você imagina que existe, e substitui por outro. Então, naquela máscara a gente sabe que existe um caractere que é o ponto, para fazer a separação dos 3 dígitos, né? E todo ponto que ele encontrar no CPF, ele vai substituir por uma string vazia. E ele vai procurar também pelo tracinho lá, que é do dígito verificador, e vai substituir também por vazio. Então, eu tenho aqui já os 2 argumentos que são necessários para fazer a pesquisa de cliente. Agora que eu tenho já esse array list pronto, eu vou precisar preencher a tabela com esses dados. A gente já tem um método que faz isso, de preencher a tabela. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Deixa eu só procurar onde ele está. Está aqui o preenche a tabela, ó. Então, eu tenho uma lista de clientes. Daqui para baixo, eu vou precisar, obviamente, pegar a estrutura da tabela, né? Zerar o número de linhas, que já está aqui no preenche a tabela, que vai mudar o array list. Por isso que eu não chamo preenche a tabela. Aqui o preenche a tabela, ele sempre vai utilizar o método list, e não o array list preenchido anteriormente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar toda a estrutura aqui do preenche a tabela, vou lá no botão buscar e vou só fazer a remoção de 2 linhas, ó, que é a parte em que lista todos os clientes. Eu não preciso que liste todos os clientes. Eu já tenho um array list aqui, ó, baseado numa pesquisa. Então, recupera o objeto da tabela, limpa a tabela, tira todas as linhas que já existem, cria um formatador de data e para cada cliente que possa existir no nosso array list filtrado, ele vai adicionando linhas nessa tabela aí. Então, dessa forma,
eu imagino que a gente já vai conseguir fazer a busca pelos clientes, né? Então, vou executar aqui o projeto e vamos ver se a gente conseguiu fazer com sucesso aí o filtro, né? A busca por clientes. Daí irão faltar ainda alguns campos, né? Aí vai ficar a critério ainda de cada um como para implementar o projeto. Se optar por fazer uma pesquisa, e eu acho que é o que é mais interessante, eu quero fazer uma busca pelo RG do cliente, quero fazer uma busca pela data de nascimento. Então, vou deixar essa atividade para que seja implementada também aí como exercício, tá bem? Mas enquanto isso, vai rodar aqui o projeto, vamos ver se funcionou. Eu só tenho 2 registros de cliente, então eu vou digitar ali meu nome e vou mandar buscar. Vamos ver se vai listar. Conseguiu buscar. Ó. Se eu colocar tudo em branco e mandar buscar, ele traz todo mundo. Eu venho aqui e começo a digitar o CPF, vou ver se eu coloquei assim, vou mandar buscar. Ele não fez a listagem, mas eu preciso ainda conferir o que tem aqui no meu CPF, ó. Não foi isso que eu planejei, né? Não coloquei meu CPF válido, coloquei ele 1, 2, 3. Então eu vou. A gente ainda tem que implementar o botão novo antes de finalizar. Porque o formulário não está sendo limpo, né? Não consigo limpar o formulário quando eu clico no botão novo. Então, se eu clico em algum registro que está aqui, a busca quase que se torna inválida, né? Tem que conseguir limpar aqui o formulário. Bom, vamos lá fazer a implementação do botão novo. A gente já deixa essa tela praticamente finalizada. Aqui no botão novo, duplo clique, ele vai gerar um método relacionado à ação de clique do botão novo. Vou chamar o método dessa classe que chama link formulário e logo depois eu vou chamar o método controle botões. E outra coisa que eu vou fazer com que os botões voltem ao funcionamento padrão, né? O botão excluir vai ficar desabilitado e o botão novo também. E outra coisa que eu vou precisar fazer, porque como a gente agora tem o filtro, é preencher a tabela de novo. Porque se a gente fez um filtro e fala assim, poxa, agora eu preciso voltar com todos os registros. Clicou no botão novo ali, ele vai preencher a tabela com todos os registros que existem no banco de dados. Por mais que pareça estranho essa funcionalidade, o que parece que está um pouco incoerente é o nome do botão. Na verdade, não deveria ser botão novo, deveria ser um botão de cancelar, né? Acho que contextualiza melhor. Daí a gente vai avaliar se vale a pena mudar o texto do botão e o nome dele. Tá? Estou executando o projeto de novo, só para ver essa questão de seleciona um registro. Depois, quando eu clico no botão novo, ele volta com o formulário para o funcionamento default, né? Para o funcionamento padrão. Então, mais um minutinho até que lancei a máquina virtual. Bom, vou clicar aqui, ó, em algum registro, né? Qualquer um. Acho que não convém que seja aqui um botão novo, na verdade pode ser um cancelar. Ali, ó, ele limpou o formulário, voltou com todos os registros para cá, vou colocar o CPF aqui, ó, 1, 2, 3, que foi como eu coloquei para mim. Mando buscar, ele trouxe todos. Não fez o filtro aí pelo CPF, né? Aí, pessoal, é o seguinte, vamos tentar rodar esse SQL para locador aqui, simulando select. Então, vamos fazer assim, ó, select, asterisco, from, v underline cliente, where nome, like,
vazio. Tem que contar que ele ainda vai colocar assim, ó, % antes e depois. Então, pode ser que ele busque qualquer coisa, né? Ou CPF, like, e vamos colocar aqui % antes e depois. Vamos colocar 1, 2, 3. E o end? Não vai poder ser o or, né? Vai ter que ser o end. Aqui no cliente DAO. Ao invés de or, vai ser o end. Simples. Vamos lá. Só para execução final aqui, para que vocês façam a validação. Está funcionando o filtro de cliente. Daí vou pedir para que vocês façam essa implementação, incluindo mais campos do formulário. Daí não é necessário que seja feito com todos, mas pelo menos com mais alguns. E aí a gente já inicia uma atividade que eu vou contar alguns pontos já, que vai ser o CRUD do veículo. Para o CRUD de veículo, ele vai ser um pouco mais simples que o CRUD de cliente, porque não vai envolver uma procedures e nem view que listem de várias tabelas, tá? É um registro de uma tabela só, veículo não tem dependência, tá? Vamos voltar aqui, ó, 1, 2, 3, mandei buscar, não listou nada, conferindo aqui, ó. O que aconteceu nesse SQL aí, pessoal? Vamos ver se vocês estão acompanhando a aula da Mili. O que tem de errado nesse SQL de listagem de clientes? Desafiozinho para vocês, hein? Primeira coisa, implementar, né, a busca da maneira que está. Segunda coisa, incluir mais campos da view para busca, que são campos do formulário. Terceiro item, corrigir essa busca aqui, tá certo? Vou fazer o seguinte, vou interromper a gravação, porque aí sim vou colocar todos os vídeos que estão aí pendentes no